pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha do Home Bio Construindo Saberes em Casa. Eu me chamo Kênia, sou graduanda em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e hoje a nossa aula é sobre componentes celulares. Mas antes de darmos início à nossa aula, vai lá e se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as aulas. Agora que você já se inscreveu no nosso canal, vejamos a organização da nossa aula. Então, falaremos sobre todos os componentes da célula, né? Seja ela eucarionte ou procarionte. Então, veremos um pouco mais sobre o núcleo, sobre citoplasma, centríolo, ribossomos, sobre todos esses componentes que estão aqui demonstrados no nosso sumário. É costume dizer que as partes básicas de uma célula se resumem em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Contudo, nós sabemos que nem todas as células apresentam um núcleo, né? Um material genético envolto por uma membrana. Então, a maneira correta da gente se referir às partes básicas de uma célula é dizer que ela possui uma membrana, um citoplasma e um material genético. Isso porque esse material genético pode ou não estar envolvido por uma membrana plasmática. No caso das células eucariontes, nós temos a carioteca, né? A dupla membrana envolvendo ali o nosso material genético. Então, já que a gente está falando sobre material genético, o primeiro componente da aula de hoje é o núcleo. O núcleo ele possui um formato variado, mas normalmente é arredondado ou alongado. E a quantidade de núcleo também varia de acordo com o tipo de célula. Nós temos células anucleadas, que não apresentam núcleo, que é o caso das hemácias. Nós temos células com 2 núcleos, que são as binucleadas, e células com vários núcleos, que são as células multinucleadas. O núcleo ele é considerado o centro de controle das atividades da célula e também o local onde estão armazenadas as informações genéticas. E as funções desempenhadas pelas células só são possíveis graças à presença do DNA no interior do núcleo. E esse DNA ele se encontra na forma de cromatina, que é quando o DNA está associado a algumas proteínas, como a proteína histona. Nós temos 2 tipos de cromatinas, que são a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina é quando o DNA não está condensado, ele está aberto e disponível para a leitura dos seus genes, né? Disponível para a transcrição. E a heterocromatina é quando o DNA está compactado, está condensado, graças às histonas, né? Que faz o enovelamento do DNA e deixa ele condensado e não disponível para a transcrição. O núcleo apresenta alguns constituintes também. Nós temos o nucleolo, que é essa formação arredondada no interior do núcleo, e ele é responsável por garantir a formação adequada dos ribossomos, que são as organelas relacionadas com a síntese proteica. Nós temos a carioteca, que também é chamada de envoltório nuclear, que é uma bicamada de fosfolipídios, que vai servir como porta de entrada e saída para algumas substâncias nucleares. Nós temos esses poros na carioteca, que vai permitir como um canal de entrada e saída também. Nós temos o nucleoplasma, que também é chamado de cariolinfa, que é uma substância aquosa constituída por sais minerais, água e ATP. O nucleoplasma também está envolvido na síntese de ácidos nucleicos. O segundo componente é o citoplasma. O citoplasma é o espaço onde se encontra todas as organelas. A gente consegue observar aqui em azul clarinho
o citoplasma. E também é possível identificar uma membrana limitando esse citoplasma, que é a membrana plasmática, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Esse citoplasma, ele é constituído por um líquido viscoso que a gente chama de citosol. E nesse citosol, a gente também tem o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma rede complexa de fibras que funciona como uma armação, né? Como se fosse um esqueleto mesmo. Vai ajudar a dar forma para a célula e ajudar na movimentação das organelas e da célula como um todo. O terceiro componente são os centríolos. Os centríolos são organelas não envolvidas por membranas. Ele é constituído por trios de microtúbulos. São 9 trios de microtúbulos. E esses centríolos, eles participam do processo de divisão celular. Por quê? Porque eles são os responsáveis pela formação das fibras do fuso mitótico, que são as fibras que conduzem à separação dos cromossomos homólogos durante o processo de divisão celular, de mitose e meiose. Além disso, os centríolos eles atuam na formação de cílios e flagelos, que são as estruturas envolvidas com locomoção e revestimento de algumas células. O quarto componente são os ribossomos, que são pequenas partículas sem membranas e são formadas por proteínas e RNA ribossomal. Os ribossomos são formados por duas subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor. Além disso, para que o ribossomo seja funcional, ele precisa também de um RNA mensageiro. E a partir desse RNA mensageiro é que o ribossomo vai conseguir desempenhar a sua função, que é a função de auxiliar na síntese de proteínas da célula. Além disso, nós temos outros tipos de RNA participando do processo, que é o RNA transportador e o RNA ribossomal. Aqui na nossa animação é possível observar que à medida em que o RNA mensageiro vai sendo lido pelo ribossomo, uma cadeia de aminoácidos vai sendo formada. E aí chega um momento em que o último aminoácido é ligado a essa cadeia e ela se solta do ribossomo, formando uma proteína. Então, em resumo, o ribossomo ele serve para reunir diversos aminoácidos e formar como produto desse processo uma proteína. O próximo componente é o retículo endoplasmático rugoso. Ele é formado por sacos achatados, cujas membranas têm um aspecto verrugoso. Esse aspecto é devido à presença dos ribossomos. Então, os ribossomos, como nós já vimos, eles são os responsáveis pela síntese proteica. Então, esses ribossomos que estão aderidos no retículo produzem proteínas. Essas proteínas são encaminhadas para a luz do retículo. Lá na luz do retículo, elas serão envolvidas por membranas e formarão pacotes de proteínas. E esses pacotes, por sua vez, são encaminhados lá para o complexo de Golgi, que é a organela responsável pela secreção de substâncias, que a gente ainda vai estudar. Então, aqui no nosso esquema, a gente consegue observar os ribossomos produzindo proteínas que são encaminhadas para a luz do retículo, depois empacotados, envolvidas por membranas e enviados lá para o complexo de Golgi. Nós temos também o retículo endoplasmático liso. Esse retículo está interligado ao retículo rugoso, mas diferentemente do rugoso, ele não apresenta os ribossomos. Além disso, ele é composto por um sistema de túbulos cilíndricos.
e dentro desses túbulos cilíndricos há enzimas que combatem substâncias tóxicas. Então, essa organela, né, esse retículo, ele vai promover a desintoxicação do organismo. Além disso, o retículo liso, ele atua na produção de hormônios e de lipídios para o nosso corpo. Então, no fígado, que é o órgão responsável pela desintoxicação do corpo, as células apresentarão uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, porque vai ter as enzimas que combatem as substâncias tóxicas. Outro componente é o complexo de Golgi. Esta organela está associada ao processo de secreção de substâncias. Ela está circulada em vermelho. O complexo de Golgi é formado por vários sacos lameliformes, que é os sacos por onde as proteínas que chegarão lá do retículo endoplasmático rugoso serão processadas para depois serem liberadas. Esse complexo apresenta duas faces. A face cis, por onde aqueles pacotes de proteínas formados lá no retículo rugoso chegarão e liberarão essas proteínas de dentro dos pacotinhos, e a face trans, por onde vesículas serão desprendidas contendo substâncias que foram processadas dentro dos sacos lameliformes. Essas vesículas desprendidas a gente chama de lisossomo. Esses lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. Então, cada vesícula dessa vai conter substâncias específicas, enzimas específicas que vão contribuir para a digestão intracelular. Uma outra função do complexo de Golgi é a formação do acrossomo localizado na cabeça do espermatozoide. O acrossomo é o resultado da função de vários lisossomos, de várias vesículas digestivas, formando uma grande vesícula que vai conter enzimas digestivas para auxiliar na perfuração do óvulo, para que o espermatozoide consiga fecundar esse óvulo. Então, falando um pouquinho mais sobre os lisossomos, eles são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. E essas enzimas são de diferentes tipos. Nós temos peptidases, que vão digerir aminoácidos. Nós temos enzimas nucleases, que vão digerir ácidos nucleicos. E temos as lipases, que digerem os lipídios e outros tipos de enzimas. Então, o lisossomo é a organela responsável pela digestão intracelular. Outra organela são os peroxissomos, que é uma vesícula que apresenta uma grande quantidade de enzimas oxidativas. Os peroxissomos são responsáveis por catalisar a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Isso porque a água oxigenada é uma substância tóxica para o nosso organismo que precisa ser degradada imediatamente. E quem faz isso são os peroxissomos. Então, através dessa organela, essa água oxigenada, juntamente com uma enzima catalase, é degradada, formando duas moléculas de água mais oxigênio, conforme aqui na nossa equação. Então, a enzima catalase vai reagir com a água oxigenada e formar esse produto que não é tóxico para o nosso organismo. Chegamos agora num componente que é muito conhecido, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias estão relacionadas com o processo de respiração celular, que é o processo responsável por produzir ATP, que é a moeda energética da célula. Então, as mitocôndrias são frequentemente referidas como casas de força das células, porque elas
produzem ATP, produzem energia para a célula. Uma outra característica das mitocôndrias é que elas possuem o seu próprio material genético, um material genético que é diferente da célula em si, onde a mitocôndria está inserida. E aí, por essa razão, acredita-se que a origem das mitocôndrias tenha se dado por meio da endossimbiose. E a teoria da endossimbiose diz que o surgimento de algumas organelas, como a mitocôndria e os cloroplastos, tenha se dado com a entrada de um organismo procarionte em algum tipo de célula primitiva do tipo eucarionte. Outro componente são os cloroplastos, que são as estruturas encontradas somente nas células vegetais. E aí, essa organela é uma das principais diferenças entre as células animais e vegetais. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também possuem seu próprio material genético. E a teoria da endossimbiose também se encaixa para esta organela. O cloroplasto é a organela onde ocorre o processo de fotossíntese, que é um processo no qual a planta produz o seu próprio alimento através da energia solar. Temos também os vacúolos, que são grandes vesículas originadas do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Os vacúolos são estruturas membranosas e por isso são típicas de células eucariontes. Nós temos 3 tipos de vacúolos: os de armazenamento, que tem a função de fazer a reserva de substâncias como amido e pigmentos. Nós temos os vacúolos digestivos, que são aqueles que possuem enzimas no seu interior, enzimas digestivas. E temos os vacúolos contráteis, que recolhem do interior da célula a água que entrou em excesso. O nosso penúltimo componente é a parede celular. A parede celular é uma estrutura de celulose resistente, mas também flexível, que vai delimitar as organelas celulares numa célula vegetal. Contudo, a parede celular também pode estar presente em alguns fungos, algas e algumas bactérias. As principais funções da parede celular está em dar sustentação à célula, resistência e proteção contra patógenos externos e ainda colabora com o transporte e secreção de substâncias. Uma outra característica está em fazer a proteção contra a entrada excessiva de água também. Então, o último componente da nossa aula de hoje é a membrana plasmática. A membrana é uma estrutura que vai delimitar a célula e separar o meio intracelular do meio extracelular. Além disso, a membrana ajuda a proteger a célula contra a ação de diversos agentes. Vai controlar a entrada de substâncias, por isso nós dizemos que a membrana plasmática ela apresenta permeabilidade seletiva, porque ela permite que algumas substâncias entrem e saiam da célula. Se a gente der um zoom nessa membrana, a gente vai visualizar os seguintes componentes: uma bicamada fosfolipídica, alguns componentes aderidos a essa bicamada, como proteínas, que vão funcionar como canais para as substâncias passarem. Nós temos carboidratos, colesterol, algumas proteínas, glicoproteínas, todas aderidas a essa membrana plasmática. Então, de modo geral, a membrana plasmática ela vai delimitar a célula e manter a sua integridade, funcionando como uma barreira seletiva. Bom, pessoal, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, o canal no YouTube, a nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades.